Amém. Pastor Marcílio Barros. Senhores e senhoras, irmãos, amigos, excelentíssimo senhor governador do estado do Piauí, Wellington Dias, com sua digníssima esposa, deputada federal, irmã Regiane Dias, que estão a nos acompanhar, de Teresina, demais irmãos, amigos, autoridades que estão a nos acompanhar através das mídias sociais, dos canais desta igreja, no YouTube e também no Facebook. Poucos irmãos e amigos que aqui estão presentes na manhã desse dia, entre os quais destaco a presença do meu amigo pessoal, vereador recém-eleito Nelson Júnior, da cidade de Oeiras. Sejam todos bem-vindos à primeira Igreja Batista em Oeiras. Estamos celebrando a Cristo Jesus, o Senhor, porque Ele tem sido bondoso para conosco há muito tempo. A todo tempo o Senhor Deus tem sido bondoso. Estamos aqui celebrando a Deus pela coragem de homens e mulheres piauienses que deram as suas vidas pela liberdade do nosso país. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Homens e mulheres piauienses, guerreiros que deram as suas vidas em campo de batalha para a nossa independência. Agora, há poucos dias, nós sobrevivemos ao ano mais emblemático da história recente, 2020, o ano mais atípico e que nós passamos na nossa história recente, e esse ano atípico já está respingando em 2021. Estamos aqui com cautela, estamos aqui com limitações, estamos aqui como que engessados, sem podermos fazer aquilo que gostaríamos de fazer, mas nós estamos aqui. Mas eu não quero, na manhã desse dia, ficar destacando o quanto está sendo difícil, o quanto está sendo ruim, o quanto está sendo atípico. Eu quero destacar o quanto Deus tem cuidado de nós, meus amados irmãos e amigos. O quanto Deus tem sido a nossa esperança. Então, me veio à memória uma palavra muito usada por nós cristãos evangélicos, mas muito usada mesmo, saída da boca do profeta Samuel, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na ocasião em que Israel venceu um dos seus maiores inimigos da época, que era um povo chamado Filisteus. E essa palavra está aqui em 1 Samuel 7,12. Samuel reúne todo o povo de Israel e diz o que está aqui. 1 Samuel 7,12. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer, ou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Israel estava travando uma grande luta. Seu inimigo mais temido, seu inimigo mais forte, seu inimigo mais atroz, era o povo chamado Filisteus, conhecido por sua maneira cruel de detonar os seus inimigos. Conhecidos como o povo que massacrava os seus adversários. Sim, destruía-os, eliminava-os. Israel sofreu muito nas mãos dos filisteus. Inúmeras guerras eles perderam para os filisteus. Muitos israelitas morreram, foram abatidos pelas mãos dos filisteus. Mas finalmente, Israel tem vitória sobre os filisteus. Israel vence os filisteus. E no fim de tudo, Samuel reúne o povo e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo com as baixas do exército de Israel, mesmo com os inúmeros mortos, Samuel diz que Deus os ajudou sim. Mas o que isso tem a ver com nós, que nós não vemos, que nós não podemos atirar nele, que nós não podemos destruí-lo,
Ora, nós estamos enfrentando um inimigo de grande capacidade de destruição. Mais do que isso, esse inimigo invisível que nós estamos enfrentando, ele é capaz de desorganizar o sossego psicológico de muita gente. Meus amados irmãos, por causa dessa pandemia, muitas pessoas estão doentes psicologicamente. Muitas pessoas estão fragilizadas psicologicamente. Esse inimigo invisível também é capaz de desorganizar o sossego econômico de cidades, de estados, de países. Também esse inimigo é capaz de desorganizar o sossego dos governantes. Sim, os governos municipais, estaduais, federais, os governos do mundo. Este inimigo, embora invisível, ele também é capaz de desorganizar a ordem pública. Muitas coisas desagradáveis já estão acontecendo devido a esse terrível inimigo. Mais do que isso, meus amados irmãos e amigos, este inimigo que nós estamos enfrentando, ele é também capaz de desorganizar a ordem familiar. Quantos familiares perderam os seus entes queridos? Estão sofrendo amargamente. Estão desorganizados enquanto famílias por causa deste inimigo invisível. Mas também, este inimigo é capaz de desorganizar, inclusive, o sossego das religiões. Sim, é capaz de desorganizar, inclusive, as igrejas. Porque o seu poder de destruição é grande. Mas em meio a tudo isso, meus queridos, amados irmãos e amigos, exercendo o cargo público de governador do estado do Piauí, está o senhor Wellington Dias, sobre quem repousa nos seus ombros o dever, a obrigação de fazer o que estiver ao seu alcance para colocar em ordem a ordem pública. E para isso, o senhor governador vai precisar da ajuda dos seus aliados políticos. Mais do que isso, vai precisar da ajuda, inclusive, dos que não são seus aliados políticos, para o bem da coletividade. Vai precisar da ajuda da sua família. Vai precisar da ajuda dos seus secretários. Vai precisar da ajuda dos seus principais assessores. Vai precisar da sociedade organizada. Entre estas sociedades estão as igrejas evangélicas. Sim, irá precisar e já está precisando do povo de Deus que ora, do povo de Deus que intercede, do povo de Deus que busca na fonte maior, no poder maior, a cura, que busca no poder maior a orientação para a volta da ordem do sossego público. Sim, o senhor governador irá precisar do poder legislativo desse estado. No entanto, entretanto, senhor governador, o senhor vai precisar, sobretudo, da ajuda de Deus para lhe dar o equilíbrio necessário para lidar com toda esta situação. Sim, Deus é indispensável. Deus é indispensável nesse momento atípico. Deus deve ser aquele que deve ser buscado em primeiro lugar. E as outras ajudas são apenas paliativos, são apenas ajudas temporárias. Mas Deus é aquele que pode ajudá-lo cessantemente, é aquele que pode ajudá-lo constantemente a reconstruir a ordem do nosso estado, a ordem do nosso povo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho dito, meus queridos irmãos e amigos, que quando as coisas não estão boas, quando as coisas não estão bem,
nós temos a tendência de não vermos o quanto Deus tem cuidado de nós. Quando as coisas estão nebulosas, quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão atípicas, muitas vezes nós não temos olhos nem para ver as cores da criação de Deus. Nós não temos olhos para ver as coisas que estão boas. Sim, e às vezes nós nos detemos apenas no que está ruim, tirando o nosso sossego, quando poderíamos estar fitando também em coisas boas que Deus tem nos dado. Porque as coisas ruins tendem a nos desanimar, a nos abater, a tirar o nosso foco do que é importante. Precisamos focar em Deus nesse momento tão ruim. Por isso, meus amados irmãos, amigos, autoridades políticas, eclesiásticas que estão a nos ouvir na manhã desse dia, nós não podemos nos esquecer do Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por quê? Porque se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor Deus nos ajudou ontem. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus tem nos ajudado agora, nesse momento, nesse instante. Se nós estivermos aqui amanhã, Deus terá nos ajudado amanhã. Mas se a doença vier sobre nós, se formos pegos doentes, abatidos, acamados, se formos pegos doentes, eu quero dizer para você que Deus continua o mesmo Deus. Se nós formos contaminados, Deus não vai deixar de ser Deus por isso. E se nós formos curados, Deus vai continuar Deus. Se as portas se fecharem para nós, se os nossos governantes fecharem as portas para nós, se os nossos governantes embaçarem as nossas vidas, se os nossos governantes complicarem as nossas vidas, eu quero dizer para vocês que Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. E se as portas se abrirem, se os nossos governantes acertarem, se eles forem uma bênção, Deus vai continuar sendo Deus sobre todos da mesma maneira, porque Deus é Deus, aconteça o que acontecer. E agora eu os convido para um belíssimo hino que faz parte dessa mensagem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se as portas se abrirem, Ele é Deus. Se fecharem, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado formos, Ele é Deus. Louvemos ao Senhor com esse belíssimo hino. E logo em seguida, nós vamos estar orando ao Senhor.